Fala galera! Vamos estudar movimento uniformemente variado, o popular EμV. As principais características do movimento uniformemente variado são apresentar uma aceleração constante. Isso porque a velocidade de um corpo que desenvolve um EmV, um movimento uniformemente variado, sofre variação. Mas não é uma variação qualquer, é uma variação que ocorre sempre à mesma taxa. Então já destaca aí que uma das principais características do MUV é apresentar aceleração constante. A aceleração não muda aqui no MUV. O movimento uniformemente variado, ele é descrito por algumas equações. Lembrando que aqui na física nós conseguimos prever o futuro, nós conseguimos saber o que vai acontecer com um determinado corpo, com um determinado móvel. Então nós podemos fazer a previsão da velocidade de um corpo que desenvolve um movimento uniformemente variado. E a função que consegue fazer essa descrição chama-se função horária da velocidade. E nós vamos deduzir essa função juntos, já que a única característica que aparece aqui no movimento uniformemente variado é a aceleração constante. Então, lembrando que a aceleração é o ΔV dividido pelo ΔT. Vamos escrever isso melhor. Olha, a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que na hora que você dá o start no cronômetro, que você inicia a marcação do tempo, o primeiro tempo ele é zero, então eu já cancelo esse t0. Eu vou passar esse t multiplicando e aí nós temos que a vezes o t é igual a v menos v0. Vamos continuar aqui em cima. Organizando isso, nós temos que V é igual a V0 mais A vezes o T. E essa é a popular função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT. Quem é o T? O T é o instante, é o tempo. Quem é o A? A aceleração. Lembrando que a única exigência para trabalhar com essa equação é trabalhar com unidades coerentes. O V0 é a velocidade no início, a velocidade inicial. E o V é igual a velocidade final. V igual a V0 mais AT. Equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Dá uma olhadinha, essa equação é uma equação do primeiro grau, então essa equação ela pode ser representada por um gráfico e esse gráfico tem que ser uma reta. Eu vou até trazer a equação para cá, V igual a V0 mais A vezes o T, uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, na hora de plotar o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente variado, nós vamos ter uma reta. A primeira coisa que nós devemos fazer, né, quando nos deparamos com um gráfico, é analisar quais são as grandezas que estão sendo relacionadas. Então, aqui, ó, é a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Então, a velocidade ela pode ser crescente, então uma reta crescente, ou a velocidade pode ser decrescente, então uma reta decrescente. Quando o módulo da velocidade aumenta, nós dizemos que o movimento é acelerado. Quando o módulo da velocidade diminui, nós dizemos que o movimento é retardado. Veja que esse ponto aqui, ó, é um ponto notável. Aqui nós temos a velocidade inicial. Aqui, ó, nós temos o V0. Nós já estudamos lá no movimento uniforme
que a área desses gráficos nos fornece o ΔS. Então, vamos lembrar. Vou até colocar aqui ó, um asterisco. A área do gráfico V versus T nos fornece o ΔS. Então, se você encontrar esta área, você está encontrando o ΔS. Se você encontrar esta área aqui, você estará determinando o deslocamento. A primeira equação que descreve um movimento uniformemente variado é a função horária da velocidade. Temos também a função horária da posição. S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes o t quadrado. Quem é o S? É o espaço final. O S0, o espaço inicial. V0, velocidade inicial, A, aceleração e T é o tempo. Muita atenção. Cada movimento vai ter a sua equação. Então, você se deparou com um exercício que tem lá um movimento uniformemente variado. Ele vai ter uma equação. Grava que o termo que multiplica o t é a velocidade inicial. O termo que multiplica o t ao quadrado é a aceleração sobre 2. E o termo independente vai ser o espaço inicial. Essa equação, uma equação do segundo grau. Então, se você quiser montar um gráfico do espaço em função do tempo, lembra que para equações do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E nós podemos ter a parábola com a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Então, aqui, ó, gráfico do espaço em função do tempo. Já vamos registrar aqui ó, as relações do espaço em metro, o tempo em segundo. Espaço em metro, tempo em segundo. Vamos representar aqui ó, uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Por que os gráficos são parábola mesmo? Porque eles derivam de uma equação do segundo grau. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Atenção! Sempre que a parábola tiver a concavidade voltada para cima, a aceleração será positiva. Concavidade voltada para baixo, a aceleração negativa. Pontos notáveis. Aqui, ó, nós temos o espaço inicial. Aqui, ó, nós temos o espaço inicial. Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho de inflexão, ou esse pontinho aqui de inflexão, o corpo apresenta velocidade nula. Então, nesse instante, nós temos que a velocidade é igual a zero. Nesse instante, nós temos que a velocidade é igual a zero. Olhou para o gráfico. É um gráfico do espaço em função do tempo. Se for uma parábola, com certeza o gráfico está tratando de um movimento uniformemente variado. Ah, professor, mas então nós temos duas equações que descrevem o movimento uniformemente variado? Não, nós temos mais. Nós temos também a chamada equação de Torricelli, que de todas as equações aqui do movimento uniformemente variado, é a única que não considera o tempo. De acordo com Torricelli, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. Dica: quando você se deparar com um exercício e esse exercício trata de um movimento, a primeira coisa que você deve fazer é destacar qual movimento ele trata. É um MU ou é um MUV? Se a velocidade for constante, se não tiver aceleração, é um MU. E você tem só uma equação. Agora, se for um movimento onde a velocidade se altera, ela se altera sempre da mesma forma, ou seja, a aceleração é constante, então você tem um movimento uniformemente variado. E aí, como é que você vai resolver? Faça uma boa leitura, veja quais são os dados que ele está te fornecendo, destaque todas as informações
E então, conhecendo a proposta, a pergunta do exercício, você escolhe a melhor ou as melhores equações. Não vá fazer confusão. Lembra que para aprender física, nós temos que passar por um caminho árduo, que é de resolução de exercícios. Então, resolva o máximo de exercícios possíveis e destaque todas as fórmulas, para que quando chegar lá no dia da sua prova, as fórmulas não sejam um problema. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima!